Bom dia a todos. O Ministério Público do Estado do Amazonas, após 18 meses de trabalho levados a efeito pelo GAECO, pelo nosso grupo de inteligência, em parceria com várias instituições que foram fundamentais para a execução desse trabalho, e aí eu quero mencionar a participação da CGU, da equipe da CGU, que contribuiu e muito para que esse trabalho fosse iniciado e até o momento desenvolvido com muito êxito. Eu quero agradecer ao doutor Reinaldo, a todos os integrantes do GAECO, doutor Luiz, o doutor Cláudio Sampaio, que coordenou todo esse trabalho. Ele esteve à frente precisamente desse procedimento que acabou desencadeando essa operação. O doutor Flávio, que não está aqui agora, mas que também foi muito importante para a execução desse trabalho. O doutor Wesley, nosso promotor de justiça da comarca de Coari, e o nosso colega também muito atuante, doutor Igor, que foi a Coari, está retornando agora, porque foi participar do cumprimento dos mandados a serem executados lá em Coari. Na verdade, como eu já disse, essa operação, ela já vem sendo, essas investigações já vêm sendo desenvolvidas há muito tempo. O Ministério Público faz um trabalho contínuo, um trabalho permanente, um trabalho muito cuidadoso no sentido de combater a corrupção. Eu quero dizer a vocês que não só a comarca de Coari, o prefeito, enfim, todos os investigados, são objeto de investigação nossa. Nós temos investigações em várias frentes, em vários outros municípios. Então, para nós, do Ministério Público, essa é mais uma etapa de um trabalho vencido. É claro que nós ainda temos muita coisa pela frente, e quero dizer a vocês que há uma disposição muito grande do Ministério Público em fazer o seu trabalho com isenção, sem nenhuma pessoalidade. Nós temos aqui uma equipe que é muito isenta, muito tranquila, muito serena na condução dessas investigações. Só para não esquecer, eu quero agradecer também a Polícia Civil do nosso Estado. Sem ela, nós não teríamos conseguido realizar essa operação de hoje. E a operação aconteceu, vocês já devem estar acompanhando, de forma exitosa. Todos os alvos foram alcançados. É verdade que ainda existem alguns mandados de busca e apreensão que ainda estão sendo realizados, alguns em andamento, mas a grande maioria do trabalho já restou findado. Nós já temos cumpridos todos os mandados de prisão, já temos a grande maioria dos mandados de busca e apreensão, inclusive mandados de busca pessoal, já executados, já levados a efeito. E, como vocês também já acompanham de algum tempo, essa é uma investigação voltada para o combate à corrupção, para o combate de procedimentos que, lamentavelmente, foram desenvolvidos contrariando a legislação vigente. E não só o nosso Código Penal brasileiro, como a própria Lei de Licitações. Nós temos diversos empresários envolvidos em um esquema onde eles eram, e as suas empresas, consequentemente, favorecidos pelo apadrinhamento do Executivo. Daí porque a operação tem esse nome de pátrios. Então, nós estamos hoje aqui, de uma certa forma, mais para agradecer a execução desse trabalho a todas as instituições parceiras. Nós estamos aqui para prestar contas à sociedade. O Ministério Público precisa, por dever de ofício mesmo, por compromisso com a sociedade,
desenvolver trabalhos nesse sentido, do combate à corrupção. Essa é a natureza, é a essência do Ministério Público. E hoje nós estamos felizes por mais uma etapa cumprida, mas ela não vai parar por aí. Eu quero dizer isso a vocês. Tem muitas outras operações ainda a serem desenvolvidas ao longo do ano. Na verdade, esse trabalho foi iniciado na comarca pelo promotor de justiça com atuação naquele município, e ele encaminhou toda a documentação para a Procuradoria-Geral, à época tendo o doutor Fábio Monteiro como procurador. Essa investigação começou lá atrás, a coisa de 1 ano e meio, conforme eu já salientei, e de lá foi encaminhado para o GAECO. Todo o material recebido foi encaminhado para o GAECO, que começou a investigar e começou a constatar que algumas empresas, inclusive empresas que participaram já do processo eleitoral lá atrás, empresas que contribuíram com a campanha do prefeito, estavam sendo beneficiadas através de processos licitatórios. Então, era flagrante ali a existência de favorecimento a essas empresas e a alguns empresários, daí porque nós focamos nesse primeiro momento a nossa investigação para esse tipo de fraude, para esse tipo de prática ilegal. Doutora, como é que o MP chegou aos 100 milhões divulgados na nota? Nós fizemos um levantamento por alto, é claro que isso ainda vai remeter a um aprofundamento na investigação. Todos os envolvidos vão ter direito ao contraditório e à ampla defesa, não poderia ser diferente, e pode ser que esse número possa aumentar ou se aproximar do valor apontado. Certo é que nós fizemos um levantamento de todos os contratos, dos valores envolvidos em todos esses contratos, e isso nos remete a, supostamente, esse montante de 100 milhões de reais. Procuradora, aqui pela Record, estamos no Balanço Geral agora ao vivo, eu queria que a senhora falasse para a gente sobre a possibilidade de haver, entre todos os inquéritos que somam essa operação, o envolvimento da questão criminal aí, envolvendo licitações, lavagem de dinheiro, com a questão política, porque fala-se, por exemplo, em investigação na campanha da deputada estadual, e por isso foi feita busca e apreensão tanto no escritório quanto na casa dela. É claro que essa operação, essa primeira fase da operação, ela vai nos apontar uma série de outros caminhos. Você, com a busca e apreensão, você apreende objetos, você apreende documentos, materiais que vão nos apontar outras linhas de investigação. Então, a partir desse momento é que nós vamos poder assegurar, e seria precipitado colocar isso como fato, mas pode ser que nós cheguemos a essas outras linhas de investigação. Hoje, concretamente, o que nós temos é o envolvimento dessas empresas em processos licitatórios irregulares, inclusive com favorecimento de algumas delas, sobre preço nos contratos licitatórios, e isso tudo remeteu a essas buscas, a essas apreensões e a essas prisões dos supostos envolvidos. Agora, não descartamos qualquer outra linha de investigação que surja a partir da apreensão desse material. Já sabe quanto dinheiro foi apreendido hoje? Quanto de dinheiro foi apreendido hoje? Nós tivemos uma quantidade de dinheiro em espécie apreendido, mas nós não temos ainda isso contabilizado. Esse material todo foi lacrado e vai ser submetido às perícias necessárias. Procuradora, a senhora já tinha se falado. houve vazamento da operação e se houve, qual foi o prejuízo no andamento do período de mandato? Na verdade, você precisa observar que essa é uma operação que o Ministério Público não consegue fazer sozinho. Nós temos aí que envolver uma série de pessoas nesse processo. Você não tem como controlar isso
lamentavelmente, evidentemente que se houve, e aí depois o doutor Reinaldo pode falar melhor sobre isso, isso deverá ser objeto de apuração. Agora, o importante para nós é o sucesso da operação, é o combate à corrupção, é a defesa da sociedade que o Ministério Público vem fazendo. Procuradora, a senhora disse que já vem desenvolvendo, essa operação já vem sendo desenvolvida há mais de um ano e meio, né? Ao longo desse tempo não foi feito nenhum outro tipo de apreensão desse montante, já outras apreensões foram feitas, e o envolvimento de outras pessoas, enfim, enfim, outras pessoas do grupo político também, do prefeito lá de Coari também, eles podem ser implicados? Como é que está É muito importante entender que todo esse trabalho, ele envolve uma série de outros setores, inclusive o judiciário, a quem eu também quero aproveitar para agradecer pela grande e importante intervenção nesse processo investigatório. Sem o judiciário, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Por exemplo, essa operação jamais poderia ter sido realizada sem a colaboração também do judiciário. Mas veja só, todo esse processo de investigação, ele remete a uma série de diligências que nós desenvolvemos. Por exemplo, quebra de sigilo, fiscal, bancário, telefônico, interceptações, medidas cautelares que são submetidas ao crivo do judiciário. O judiciário, então, a partir daí, define pelo deferimento ou não do pleito formulado pelo Ministério Público. Sempre é importante compreender isso. Nem tudo depende de nós. E sempre que instado, o Judiciário sempre foi um grande parceiro no atendimento a esses pleitos. Mas isso leva tempo. Ninguém consegue um relatório do PACEM, por exemplo, ninguém consegue um relatório que nos traga evidências, elementos de uma quebra de sigilo fiscal da noite para o dia. Então, por isso é que, às vezes, as investigações, elas são desenvolvidas, e a sociedade não compreende muito porque tanto tempo para que as coisas efetivamente aconteçam. Por exemplo, por que da demora para que algumas operações aconteçam? Esse fato de Coari, ele foi alardeado pela mídia, ele foi objeto de matéria em por várias emissoras, por várias mídias televisivas, enfim. E aí, é claro que isso passa para a sociedade a ideia de que nós já temos tudo pronto, de modo a levar a efeito uma investigação. Mas as coisas não acontecem assim. Você, a partir dessa quebra de sigilos, a partir de todas essas diligências que você desenvolve no curso de um processo, de um procedimento investigatório, isso sim, às vezes aponta, e é só às vezes, nem sempre isso acontece, para evidências mais fortes, para que você requeira a prisão, por exemplo, a prisão temporária ou a prisão preventiva de alguém. Então, todo o nosso trabalho, gente, é importante salientar isso. Todo o nosso trabalho é pautado pela responsabilidade, pelo compromisso do Ministério Público com a verdade, com a justiça, com a defesa da sociedade. Nós não queremos também fazer um trabalho de forma assodada, isso vale para Coari, para qualquer outro investigado do Ministério Público, não só pelo GAECO, mas pelas promotorias com atuação criminal. Nós não queremos que o nosso trabalho seja feito de forma fragilizada, a gerar mais tarde uma eventual nulidade. Os investigados que já foram presos, eles já foram ouvidos? Como é que funcionava a questão dessa verba aí? Eles desviaram essa verba da educação, eles já falaram alguma coisa? O próprio Adair Conselheiro que ele já prestou esclarecimentos? Não. Agora nós vamos partir para uma outra fase da operação, que é a oitiva, de todos das testemunhas, de todos os envolvidos, todos aqueles que foram privados da liberdade, todos eles serão ouvidos numa fase posterior. Esse é o momento só de cumprimento dos mandatos. É para isso que se presta a operação. Todo esse trabalho que está sendo realizado hoje é para o cumprimento dos
dos mandados. A fase seguinte será iniciada a partir de um cronograma feito pelo CAEC para que esses depoimentos sejam colhidos posteriormente. Mas todos os alvos foram alcançados, todos os mandados de prisão foram cumpridos e os de busca e apreensão, muito provavelmente 100% deles também. Mas vocês chegaram a conversar com a Adair Pinheiro, ele estava aí, não é? Chegaram a conversar com ele? Ele disse alguma coisa para vocês? Não. Nesse momento, né, o procedimento a ser tomado é o encaminhamento do preso ao local onde ele ficará enclausurado e a submissão dele ao exame de corpo de delito, que é uma exigência da lei. Doutora, essas justificativas do Ministério Público para pedir a prisão do prefeito, quais os riscos dele em liberdade para investigação? Na verdade, você tem previsões legais para que essas prisões elas se materializem. É preciso que elas restem demonstradas não só de forma a convencer o Ministério Público, mas de forma também a convencer o Judiciário, que é ele quem decreta essas prisões. E aí, claro, nesse caso, se um preso, ele pode, de alguma forma, suprimir meios de prova, se ele pode, de alguma forma, interferir na investigação, o ideal é que se prive, né, essa pessoa da liberdade. Foi o que aconteceu em relação ao prefeito de Quari. É importante agora a privação da liberdade para que nós possamos desenvolver de uma forma mais tranquila, eu diria até, e com mais segurança jurídica as investigações. Uma das no total, hein? Algum segmento em específico, educação, saúde, como é que funcionava a escolha das fraudes que aconteceram? Na verdade, essas fraudes, elas ocorreram em vários contratos. Não à toa, nós temos aí vários empresários, nem todos privados da liberdade, em desfavor deles não foram emitidos, de todos eles, mandados de prisão, mas existe aí o suposto envolvimento de empresários nesse processo. E aí você tem o desvio de várias frentes, né? Educação, saúde. É importante compreender que na medida em que há o desvio de verbas públicas para outros fins que não aqueles previstos na lei, a sociedade perde. E não perde só em uma área não, perde em várias áreas. Por que as políticas públicas hoje, que são desenvolvidas em favor da sociedade, não são suficientes? Porque parte desses recursos na área de educação, na área de saúde, na área do meio ambiente, não são desenvolvidas, porque o dinheiro é desviado para uma outra frente. Então, não tenha dúvida de que nós vamos chegar à conclusão que parte desses recursos que deveriam ser investidos em favor da população foram desviados para outros. Procuradora, quantos presos no total e qual o movimento deles? Nós temos 4 mandados de prisão deferidos, os 4 cumpridos satisfatoriamente, e, para além do prefeito, do presidente da Câmara, de um empresário e de um assessor do prefeito, nós temos condutas individualizadas, cada um agindo dentro do seu rol de atribuições no município. Então, o empresário supostamente favorecido pelo prefeito, não só porque ele participou da captação dos recursos para a campanha eleitoral, como também porque ele foi favorecido com contratos para a execução de serviços no município. E assim por diante. Temos um assessor do prefeito também envolvido, o sargento da Polícia Militar. Foi encontrado uma quantia em espécie na casa dele. Quais são os indícios, na verdade, que levou o Ministério Público a fazer essas prisões? Porque muito se fala de indícios, né, de que realmente suposto desvio. Como é que isso era realmente aferido? Como é que o Ministério Público realmente pode chegar a dizer, ok, existe realmente uma grande possibilidade de haver desvios? Nós temos indícios que remetem à suposta existência de sobrepreço nas contratações da Prefeitura de Quari. Nós temos adjudicação frequente para as mesmas empresas. Nós temos
supostos ajustes entre licitantes para fraudar o caráter competitivo dessas licitações. Temos tentativas, inclusive, aí já materializadas no procedimento investigatório, essas supostas tentativas de afastamento de licitantes mediante oferecimento de vantagens. Então, nós temos uma série de elementos que nos remeteram a essa operação, a essa fase seguinte do processo investigatório. Procuradora, enviar contra a deputada Maiara Pinheiro, que justificou as diligências contra ela. E eu quero saber também se ela foi ou será conduzida a prestar algum esclarecimento ao MP. Olha, contra a deputada, na condição de parlamentar, nada. Mas nós não podemos esquecer que ela foi vice-prefeita do município. E ela atuou junto com o atual prefeito num determinado momento do mandato. Então, nós temos investigações referentes a esse período, daí porque os mandados de busca e apreensão foram oferecidos também contra ela. Não, ela não foi conduzida. Os mandados de busca e apreensão de documentos, de maiores elementos de convicção que nós precisamos amealhar nos autos, e como ela foi vice-prefeita, nesse período compreendido pela investigação, também esses mandados foram cumpridos na casa dela. Em relação ao pagamento de propina, como é que funcionava? Tem realmente já provas agora, antes mesmo dessas buscas, já há provas realmente de que havia esse pagamento de propina? E como é que funcionava? Era 30% que seria do projeto? O modus operandi, ele variava um pouco de empresário para empresário. Na verdade, eu penso que é importante nós avançarmos mais nessa investigação para que a gente possa definir e individualizar essas condutas. É precipitado falar agora, como eu digo, a investigação não se encerra com a operação. A investigação, ela avança a partir da operação. Eu digo, na Câmara Municipal, havia esse pagamento com vereadores para aprovação de projetos? Sim, na Câmara nós temos uma outra situação que deverá ser enfrentada no momento posterior com relação ao pagamento do mensalino, que também é objeto de investigação pelo CAE. A situação toda em volta a políticos, né? Então, no caso, as investigações do Ministério Público, ele estaria totalmente isento a grupos políticos em volta a essas investigações? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Assim, tudo gera em questões políticas, né? Certo. E em determinada nota emitida, estariam colocando que seria totalmente questões políticas das denúncias. Então, eu pergunto agora, o Ministério Público em si, ele está atuante nas investigações que foram declaradas totalmente à lei? Com certeza, o Ministério Público é técnico, não é político. Nada que seja política vai mover, tenha cunho, tenha viés político, vai mover as ações do Ministério Público. Desde o início do governo, o prefeito, ele tem reclamado da atuação do promotor Wesley, e em determinado momento foi parar até na justiça a questão da relação dos dois. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do trabalho dele e se há alguma justificativa nas declarações do prefeito contra o promotor e o trabalho do MP em geral na cidade. Eu lhe digo com muita tranquilidade, eu queria ter, nós temos no quadro do Ministério Público excelentes promotores, mas eu queria ter mais 100 promotores com perfil do Dr. Wesley Machado, porque ele é promotor de justiça na essência. Ele investiga, ele apura, é a isso que se presta o Ministério Público. Nós não podemos ter outra atuação senão essa no município. Ele chegou em Quari, fez um trabalho, foi a Miamundá, nós recebemos um abaixo-assinado para que o Dr. Wesley ficasse permanentemente no município de Miamundá. Ele foi para Manicoré, fez um trabalho que mereceu também a atenção de vocês, da mídia. Então, o Dr. Wesley é um promotor de justiça comprometido com a sociedade, comprometido com a sua instituição, e eu lhe digo com muita tranquilidade. O trabalho que ele fez foi um trabalho extremamente isento, gerou sim uma reação por parte de quem é investigado, é natural que isso aconteça, né? Quem é que, agindo de forma contrária à lei, vai se sentir à vontade com o promotor de justiça que foi para a comarca para fazer seu trabalho.
para fazer aquilo que é a natureza, que é a essência do promotor de justiça. Então, o confronto entre eles é natural e se dá em razão da atuação comprometida do Dr. Wesley na comarca de Quari, não só lá, nas comarcas por onde ele passou. O procurador, lá na cidade de Quari, muito se falou durante uma época em que o prefeito foi alvo de cassação, né, que um juiz estaria aí blindando a família Pinheiro, né? A investigação, ela tem algo sobre isso? Nós temos várias linhas de investigação. Temos notícias que dão conta disso, mas não temos nada ainda aprofundado. Eu seria leviana se dissesse aqui que nós temos maiores elementos sobre isso. É objeto de investigação e eu prefiro falar sobre esse suposto envolvimento em um outro momento, quando eu tiver mais elementos para isso. E aqueles 4 vereadores que denunciaram o mensalinho aqui, eles tiveram participação nessa operação de agora? Não, nós temos essa situação a ser enfrentada numa outra fase. A defesa do prefeito de Quari está colocando aqui numa nota que a prisão temporária, no caso, se mostra desnecessária, já que nunca se privou de prestar tanto ao MP quanto aos órgãos de controle as provas plenas de sua autoridade diante da administração. Aí a nota segue aqui dizendo as acusações de favorecimento e licitações não têm qualquer sustentação fática, já que todos sabem que empresas de adversários de nosso grupo político também prestam serviço para a Prefeitura por terem atendido aos requisitos licitatórios. Gostaria que o senhor comentasse essa nota da defesa. A nota da defesa, ela reflete um direito que o prefeito de Quari tem que se defender, né, com os argumentos que ele entende como cabíveis para essa situação. Nós não entendemos dessa forma, importante compreender que nós estamos sim em lados opostos, né, com toda a isenção, com todo o comprometimento do Ministério Público, mas nós estamos numa outra linha que não é essa da defesa. Embora ele tenha se colocado disponível para prestar todas as informações, mas nós não temos garantia do lado em que nós estamos de que provas não seriam alteradas, não seriam suprimidas a partir do momento em que nós desencadeássemos essa investigação sem a prisão dessas pessoas. Doutor, em quais unidades os presos cumprirão a prisão temporária? Em quais unidades os presos ficarão? O GAECO ainda está em tratativas para verificar em que local, para que local eles serão conduzidos. Nesse momento, eles estão sendo submetidos a exame de corpo de delito. Houve algum pedido de prisão negado pela Justiça? Um pedido apenas. Nós fizemos 5 pedidos e apenas um foi negado. Quem? De um representante da prefeitura, assessor também do prefeito. O envolvimento do sócio da empresa AMS Rodrigues tem a ver com a doação do terreno pela prefeitura à empresa? Não só isso, tem a ver também com alguns contratos que foram formalizados em favor dessa empresa. Doutora, a senhora fez elogios ao promotor Wesley, mas ele foi tirado da promotoria de Quari por motivos administrativos técnicos ou para evitar esse enfrentamento que a senhora acabou de citar? Não, o doutor Wesley ele nunca foi retirado da promotoria de Quari. Ele ficou um tempo afastado como forma de garantir a sua segurança e a sua integridade física, porque ele vinha sendo alvo de ameaça, não só ele, como a sua família. Ele já voltou? Aí ele já voltou. Aí então. voltou, inclusive com escolta policial, deferida pelo Ministério Público. Bom, então, muito obrigada a todos e com o decorrer das investigações nós vamos conversando. Obrigada. Vai.